falaremos aqui na Igreja Batista Regular do Jardim Mirna, ou Igreja Batista Regular de Jardim Palmira, a respeito do... Esse aqui? Aqui. Isso. Então, crescimento e desenvolvimento no corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, por gentileza. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos de 13 a 16. A passagem aqui mais apreciada em todo o Novo Testamento, por mim, seria Efésios, capítulo 4, de 11 a 16. Mas como alguns pastores aqui disseram que estão com muita fome, então vamos pregar aqui dos versículos de 13 a 16 hoje. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela tua graça. Espírito Santo do Senhor, ser conosco na ministração da tua palavra. Nós pedimos, agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, crescimento e desenvolvimento no corpo de Cristo. Foi Chuck Colson que afirmou: muitos cristãos foram infectados por um vírus, um dos vírus mais poderosos no planeta Terra, que é o vírus do individualismo radical. São aqueles cristãos que acham que a vida cristã é feita de uma dupla, Jesus e eu. Jesus e eu. E aí já basta. Então, não sei se dá para ver aí, é o repórter ali, né? Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? E aí o cidadão lá, tomando maior chuva, e ele faz essa pergunta. E o outro ali, autoexplicativo, uma escada feita em duas, mas acho que era melhor ficar com uma mesmo, para poder ultrapassar esse desafio. Além disso, também nós temos essa questão do individualismo, cada um olhando para si mesmo, para o seu próprio umbigo, no caso aí, creio que para o seu próprio nariz. E, irmãos, cristianismo é exatamente o contrário. O cristianismo, a essência do cristianismo, o despertar da vida cristã, reconhece a essência do povo de Deus, a essência da comunidade cristã. Ou seja, para que nós sejamos de fato igreja missional, igreja que se importa com a comunidade, igreja que se importa com o mundo, nós precisamos olhar para fora. Nós precisamos olhar para os lados, nós precisamos olhar para todas as direções. Nesse mesmo capítulo da carta, o apóstolo Paulo, nos versículos de 11 a 12, ele vai enfatizar outras duas verdades: a importância da unidade da igreja e a importância também da diversidade na igreja. A unidade da igreja é vista no famoso aqui capítulo 4, versículo 3, nós podemos ver e também façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Então, a unidade da igreja é destacada, e os versículos 11 e 12 vai destacar a importância da diversidade. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são os responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, irmãos, a partir daí o apóstolo, que já falou de unidade, o apóstolo que já falou sobre diversidade, agora ele vai se aprofundar, agora ele vai falar a respeito de uma lindíssima imagem, uma das mais belas metáforas que Paulo, homem de Deus, usa no Novo Testamento, a imagem do corpo de Cristo. Quando consideramos o crescimento saudável de alguém, quando consideramos o crescimento saudável de algo ou alguém, nós aguardamos tanto o crescimento quanto a maturidade. Não é isso?
seus filhos aí, alguns têm filhos menores, alguns desceram aí para o berçário, culto infantil, coisas assim, você sempre está acompanhando, não é verdade? Acompanhando o quê? Se está crescendo fisicamente e se também está crescendo intelectualmente e se essas duas coisas estão equilibradas, estão andando num bom desenvolvimento, num bom passo. E muitos, hoje em dia, se impressionam com igrejas grandes. Muitos se impressionam com igrejas grandes, e eu não sou daqueles que criticam igrejas grandes. Se for uma igreja grande bíblica, amém, glória a Deus. Quanto maior, melhor, se estiver fazendo tudo conforme a palavra do Senhor. Não podemos pegar e ficar dando desculpa aí. Ah, minha igreja é pequena porque nós somos firmes. A minha igreja é pequena porque nós somos bíblicos. Isso aí é desculpa que deve ficar lá atrás. Isso aí não pega mais. Então, mas às vezes a pessoa também se impressiona com igrejas grandes, mas igrejas grandes que não têm certos elementos necessários. Aí, eles não têm o chamado crescimento na igreja. Então, não é só crescimento da igreja, mas na igreja. Então, por exemplo, algumas igrejas grandes, elas funcionam somente como que se fosse aí uma franquia, e aí vai abrindo igreja para tudo quanto é lado, mas não tem desenvolvimento de liderança, meus irmãos, não tem um ensino sólido da palavra de Deus, não tem discipulado de vida na vida um dos outros, não tem o evangelismo, é muito mais na base da comunicação e da toda a tecnologia de atração e a porta aberta e o rádio funcionando e coisas assim. Assimilação, acolhida de novas pessoas, foi falado aqui durante a oração, né? O pastor que orou falou assim, que bom que sempre que visitamos aqui, sempre há pessoas novas chegando. Isso tem a ver com a assimilação, recepção, acolhida de novas pessoas. E também cuidado e pastoreio do povo de Deus. Esses elementos, irmãos, são o quê? Essenciais para a igreja de Cristo. Para todas as igrejas que estão querendo crescer, ter o crescimento tanto na igreja quanto da igreja. E hoje nós veremos sobre o seguinte, à medida que a igreja alcança maturidade, estará mais preparada para desenvolver seus ministérios. E, em primeiro lugar, nós vamos destacar o seguinte. Está funcionando aqui, eu não sei, eu acho que você está ligado, né? Isso aqui é meramente ilustrativo, então quando eu fizer aqui ele já vai mudar. Olha só, ele é bom mesmo, hein? Muito bem, em primeiro lugar, meus irmãos, a igreja como corpo de Cristo precisa desenvolver maturidade. Primeiramente o versículo 13, Efésios capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Só um mínimo parênteses aqui, o pastor Adalberto, ele disse que a predileção da amada igreja aqui é a NVI, mas só que eu peguei até a NVI, falei, vou pegar minha NVI aqui, vou pregar com a versão que a igreja prefere. Mas só que o que acontece é que quando eu peguei aquela Bíblia lá, não estava conseguindo ler de jeito nenhum, né? Então é melhor pegar e trazer. Por isso que eu vim com a NVT, porque com a NVT eu estou enxergando, tá bom? Então vamos lá. Fechado parênteses, o apóstolo apresenta aqui nesse versículo 13, meus irmãos, o alvo da igreja. E o alvo da igreja é um alvo que já tinha sido apresentado antes, de unidade e diversidade. Agora o alvo olha para frente e o alvo é exatamente desenvolver a maturidade. As expressões são precisas. Unidade da fé, é só olhar o versículo. Unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus. E também a perfeita estatura de Cristo.
Aqui na NVT está, sim, a completa medida da estatura de Cristo. E qual que é o parâmetro? Qual que é o padrão do crescimento? Quando falamos de crescimento na igreja e da igreja, qual que é o nosso parâmetro? A palavra de Deus é bem clara. A base da nossa maturidade, a base de nosso crescimento é a pessoa de quem? De Cristo Jesus. A pessoa de Cristo Jesus. O texto apresenta esse enorme desafio. Parecer mais com o Senhor Jesus Cristo. Um enorme desafio. A estatura de Cristo. Quando pensamos em Cristo, nós pensamos ali em Cristo, nós pensamos em Cristo. Quando nós pensamos em Cristo, nós pensamos ali em sua humanidade, ali como um exemplo de perfeito de compaixão, de perdão, de humildade, de devoção, de serviço e tudo mais. E atentem bem, isto aqui só estou destacando ali o Salvador em sua figura humana. Só estou separando esse aspecto humano do Senhor Jesus Cristo. E em seu aspecto humano, ele já é super desafiador para nós, porque ele é o homem perfeito. Jesus Cristo é o homem perfeito. Mas é claro que Paulo não queria desanimar você. É claro que Paulo não queria te dar um padrão inatingível, um padrão que você desanimasse. Claro que não. Ele está fazendo isso aqui para que nós possamos nos esforçar, porque ele mesmo já operou uma grande obra em nós, conforme diz Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai o quê? Completá-la. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Então todos nós somos obras inacabadas. O próprio apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele diz assim que você também deve o quê? Operar a sua própria salvação. Em que sentido? Você, Deus já fez toda a parte dele e agora você também tem que fazer o quê? Você tem que se esforçar e fazendo a sua parte pela graça de Deus, Vivendo no Espírito, operando no Espírito e agindo no fruto do Espírito e tudo mais da vida cristã. Então, meus irmãos, nosso alvo como igreja e também nosso alvo pessoal é nos parecermos mais com Cristo Jesus. Você se parece mais hoje, 2026, com Cristo Jesus do que em 2025, 2024 e aí vai? Será que você está nesse rumo aí de maturidade cristã? O povo de Deus deve estar exatamente nesse sentido. Quanto mais de perto seguimos a Cristo, mais parecido com Ele nos tornaremos. Não é essa a dinâmica do livro de Provérbios? Lá no livro de Provérbios, quando você lê aquele livro de sabedoria, funciona assim. Você anda com determinados tipos de pessoas e você vai se assemelhando cada vez mais com elas. Então, se você anda mais com violento, não é bom, você vai ficando mais violento. Se você anda mais com o sábio, também você terá maior propensão de se tornar sábio e assim por diante. E a pessoa que nós temos que andar prioritariamente, majoritariamente, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nutrir essa devoção em nossa vida, um alvo como igreja, um alvo pessoal. Como dizia Paulo, vocês devem me imitar porque eu já imito a quem? A Cristo. Sede meus imitadores, como eu também o sou de Cristo. Irmãos, é essencial, é fundamental, é imprescindível que nós imitemos ao Senhor Jesus Cristo, porque senão teremos como padrão sempre a nós mesmos ou, quem sabe, um modelo errado. E aí nós chegamos até o versículo 14, que diz assim,
então não seremos mais o quê? Imaturos. Como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Unidade na fé é importante. Quando que a igreja está unida ao redor da fé, quando a igreja objetiva estar seguindo a Cristo, ela vai se assemelhando a Cristo e vai gerando mais maturidade. E essa maturidade também deve refletir a nossa firmeza na fé, a nossa estabilidade na fé. Irmãos, naquela época ali, era muito comum, tal qual no Antigo Testamento, onde havia vários falsos profetas, no Novo Testamento nós vemos diversos falsos mestres. Eram falsos mestres itinerantes, que eles chegavam ali na igreja e tentavam falar, disseminar ali, tentar ali colocar, plantar algumas sementes de ensino falso, engano. E Paulo, então, ilustra esse perigo real. Os falsos mestres eram aqueles que chegavam na igreja, procuravam a ocasião e desviavam a mente do irmão. Tanto é que mais tarde o apóstolo João também fala assim, ó, esses tais aí você nem recebe em casa. Muitas das igrejas naquela época eram igrejas em casas, ou nas casas. E, de repente, o falso mestre chegava lá, hoje eu vou dar uma palavra aqui, eu vou falar, deixa eu fazer o ensinamento. João fala assim, ó, não se identifique com esse povo, não. Você tem que saber, você tem que conhecer quem está aí para poder falar da palavra. O que mais? O outro exemplo que ele dá, além do falso ensino, é o exemplo das crianças. Mas crianças enganadas. Daí vem a expressão, é mais fácil do que tirar doce da mão de criança. Por quê? Porque crianças estão em formação, não é? Crianças são pequenas, crianças são ingênuas e de repente é muito fácil enganar uma criança. O texto também menciona a força dos ventos. Paulo coloca aqui, né, a força destrutiva dos ventos, isto é, o falso ensino pode seduzir, como que alguém poderia enganar uma criança, e o falso ensino também tem aquela capacidade de destruição em seus resultados, de agitar para lá e para cá e para poder causar destruição. Uma das coisas mais tristes que pode haver é ter alguém que você já conheceu, que andava junto, que estava na igreja, professava a nossa mesma fé, e depois se distancia, e depois esfria. E, pior cenário possível, além de esfriar, se afastar, essa pessoa acaba aderindo a uma nova crença. Isso é terrível, meus irmãos, por quê? Porque veio a beber do ensino falso e eles, como João diria novamente, eles estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos, infelizmente. Então, queridos, o apóstolo enxergava que a maturidade da igreja deveria ser tanto individual quanto coletiva, porque nós somos corpo, o crescimento depende de todos e também depende de cada um. A palavra do Senhor diz, nós o proclamamos, é o próprio apóstolo Paulo também, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Então nós temos aí um alvo, tanto particular quanto coletivo de maturidade. Meus irmãos, esse texto ensina que nós devemos crescer, amém? É o seu alvo?
é o alvo dessa igreja. Certamente, com 37 anos, pastor animado, comunidade animada, os irmãos querem exatamente crescer em Cristo Jesus. Crescer em cada aspecto. E todos os irmãos devem exatamente objetivar isso mesmo. Ele mesmo disse que quando nós éramos crianças, o apóstolo Paulo diz, quando nós éramos crianças, nós fazíamos coisas de criança. E aí, quando que nós chegamos a crescer, nós precisamos agir de acordo. Precisamos agir com maturidade que evidencie o nosso crescimento. Quando na comunidade alguém age com imaturidade, isso só acontece em Diadema, não é? Aqui na Zona Norte, ninguém na comunidade age com imaturidade, certo? Nem Casa de Pedra, nem em Tremembé, nem em Tucuruvi, muito menos em Jardim Palmira. Então, todo mundo sempre e constantemente age com maturidade. Será que é verdade? Então, meus irmãos, quando alguém age com imaturidade, seja numa assembleia, seja em acolhida ou não acolhida de aconselhamento bíblico, seja em pecados mesmo, seja também em reuniões de liderança, isso certamente prejudica todo o corpo. Prejudica todo o corpo de Cristo. E nós precisamos aconselhar uns aos outros para que não haja essa imaturidade. Se seu filho começa a fazer uma bagunça aqui, nem está aqui, está lá no culto infantil, né? Mas imagina só, se tivesse aqui e começasse... você já viu isso acontecer em culto? Criança, eu já vi acontecer isso em culto, não lá em Diadema. Mas chegar lá na frente e ficar lá, né? Sambando para lá, para cá, aqui, o pastor está falando, aí o pastor dá uma olhadinha, dá outra olhadinha, e ninguém faz o quê? Nada. Faz sentido, gente? Não faz sentido. Qualquer pessoa consciente ia fazer o quê? Rapidamente ia pegar com carinho também a criança, ia pegar e levar para outro lugar. Mas às vezes, para nós, os crescidos, quando alguém age com muita imaturidade, às vezes fica difícil, né? Você pegar e confrontar. Mas é necessário confrontar biblicamente falando. Porque senão vai prejudicar todo o corpo. Mas, pastor, é melhor não. O irmão é assim mesmo. Já ouviu essa história? É melhor não falar com esse irmão não, porque o irmão é assim mesmo. Meus irmãos, vocês querem dizer que a graça e o poder do evangelho não têm o poder de mudar uma pessoa? Quer dizer, então, que ela deve continuar na sua imaturidade? Quer dizer que ela deve continuar prejudicando o corpo? Isso não faz sentido algum. Outra pergunta, você ainda tem vontade de crescer, amado irmão e irmã? 2026. Nem sabemos até quando vai essa história aí. Sabemos que Cristo irá voltar, não sabemos quando, mas creio que não demorará muito. Você ainda tem vontade de crescer? Você lembra quando que as crianças, ou como que as crianças agem? As crianças têm uma enorme vontade de crescer, verdade? As crianças têm uma enorme vontade de ficarem maiores. Elas olham assim para o pai, para a mãe, elas querem mudar, elas querem crescer, elas querem ficar maiores. Espiritualmente falando, como igreja, nós nunca poderíamos ou nunca devemos ter esse tédio de, é assim mesmo, não vou crescer mais. Nunca podemos perder a motivação para crescermos espiritualmente falando, amém? Amém. Jamais. Outra coisa, irmãos, o irmão está firme na fé? O irmão está firmado na rocha, que é Cristo Jesus? Muitos crentes são como aquelas árvores que de verão em verão nós vamos vendo, que basta dar uma ventania mais forte, uma tempestade, e que essas árvores, então, caem. Elas não estão firmadas.
Elas não estão estabelecidas, as suas raízes não estão ali bem profundas e fundamentadas. Se um irmão ou uma igreja, ela se impressiona muito com toda e qualquer modinha evangélica que aparecer por aí, meus irmãos, vai sofrer muito. Porque à medida que o tempo passa, essas modas começam a se avolumar, começam a se multiplicar cada vez mais. E aí começa a falar, olha, tá dando certo. Olha aquilo lá, olha aquele outro. E cada, né? Isso aí são ondas. Quem é um pouquinho mais experiente, para não dizer idoso, né? A gente não é idoso, a gente é mais experiente, né? Então, quem é mais experiente já viu várias ondas e viu várias modinhas evangélicas aí pulando aí no meio do corpo de Cristo, do meio evangélico. E nós não podemos nos impressionar com elas. Precisamos ter maturidade e para que nós não nos desviemos do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que nós estamos estudando, amados? À medida que a igreja alcança a maturidade, ela estará mais preparada para desenvolver seus ministérios. Já tratamos sobre a maturidade e agora vamos falar sobre o ministério. Olha só, a igreja como corpo de Cristo precisa desenvolver seus ministérios, ou seu ministério, e nós vamos ver isso que o apóstolo Paulo aponta tanto para a direção quanto para o método de crescimento na igreja. Leia comigo, por favor, aqui o versículo 15, a palavra do Senhor diz assim agora. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Meus irmãos, seguir a verdade em amor quer dizer a palavra de Deus deve ser ensinada. A palavra de Deus deve ser aqui uma tônica. A palavra de Deus deve ser seguida, e aqui no caso, seguida de uma maneira contínua, seguida de uma maneira permanente. Sobretudo, novamente enfatizando, nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo quando nós seguimos a palavra do Senhor, porque Ele é o cabeça do corpo. Logo no capítulo inicial de Efésios, ele já diz isso, que o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, aqui Efésios 1, 22, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de quem? De Cristo. E o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Versículo 23, e a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Irmãos, para crescermos em amor, precisamos crescer na palavra. E na palavra de Cristo. Aquilo que Cristo ensinou. Se a gente vai lá para o livro de Atos, versículos iniciais, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então, irmãos, o que é que Cristo ensinou? Até na grande comissão nós vemos isso, né? Ensinando todas as coisas que eu vos entreguei. Todas as coisas. Isso é o cerne, é o centro do discipulado. Todas as coisas que Cristo ensinou. E como é que Cristo ensinava e como é que Cristo praticava esse ensino? Em outras palavras, como Cristo amava. O versículo fala aqui do amor, certo? Crescendo em amor. Como é que Cristo amava na prática? Bom, nós sabemos que ele amava através de serviço também. Em seu ministério terreno, Jesus, em seu corpo físico, ele começou a fazer muitas coisas e ensinar também várias coisas.
Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso prossegue até a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é ratificada, confirmada na obra da ressurreição. E depois, quando Jesus ascende aos céus, então nós temos crucificação, nós temos também a ressurreição e nós temos a ascensão. Após a ascensão, Jesus Cristo, que antes ministrara com o seu corpo físico aqui na terra, agora ele faz o quê? Ele forma, através do envio do Espírito Santo do Senhor, ele forma o seu corpo, a sua igreja, o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo deve ser um corpo de servos. Quando ele retorna para o céu, após completar a obra da salvação, ele envia o Espírito, corpo espiritual, a igreja. Esse corpo está aqui, tendo Cristo como cabeça. Aqui, essa noite, nós temos diversos pastores e líderes. Amém? Glória a Deus. Tudo pastor auxiliar. Tudo pastor auxiliar. Tudo. Porque nós somente somos servos de quem? Somos servos do sumo pastor, do supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. É óbvio que ele nos estabelece como liderança das igrejas, mas ele é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, e é por isso que nós estamos aqui, para poder servir como ele o fez. Servir como ele o fez. Ou seja, é uma igreja que age ministrando. Olha o versículo 16. Versículo 16 diz assim: ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Meus irmãos, note a ênfase no texto, a importância tanto da individualidade quanto da coletividade. De novo, nós temos aí as palavras toda, cada, corpo, aumento do corpo. Em outras palavras, o crescimento é interdependente, não é solitário. O corpo está ajustado, o corpo está conectado. As juntas, os membros conectados, as juntas, elas permitem flexibilidade, movimento, funcionalidade, e esse crescimento, então, ele é refletido em todas as direções. Então, aí na consagração para Cristo, para cima, para frente, uma liderança que vai se aprofundando e vai se multiplicando. Para fora, é uma igreja que vai além da porta, do portão, dos muros, das paredes, e trabalha em evangelismo. O pastor Adalberto falou aqui que vocês estão com um projeto de, pelo menos uma vez por mês, sair aqui do prédio e buscar outras pessoas. E deve sempre ser assim. Toda a igreja precisa investir exatamente isso também, olhando para fora e olhando para dentro também, para a comunhão do corpo de Cristo. Afinal de contas, meus amados irmãos, não importa somente querermos buscar os perdidos, não é verdade? Precisamos buscar os perdidos, amém? Mas nós temos que cuidar muito bem dos achados. Sim ou não? Tem muita gente que o negócio dele é buscar o perdido. Eu quero ganhar alma. Vamos ganhar almas. Amém, pelos irmãos aí. Lemos aqui, próprio Efésios aqui, os evangelistas. Não é isso? Glória a Deus. Para poder buscar os perdidos. Mas depois que esses perdidos são achados, é comunhão. Comunhão. Você precisa desenvolver o amor no corpo de Cristo. Amados irmãos, essa pequena figura aí exemplifica algo que vai de encontro
hoje com muito da confusão que muitos têm a respeito de membresia. Tem muita gente que está fazendo confusão do que é ou com o que é ser membro da igreja. Para muitas pessoas, ser membro de igreja é simplesmente alistar seu nome lá, de uma maneira oficial, em uma assembleia, de uma maneira, o quê? Jurídica. Biblicamente falando, membresia é muito mais do que isso. Membresia reflete exatamente essa linguagem do texto de corpo e de um corpo funcional, quer dizer, membresia é você estar disposto a servir como Cristo, amar como Cristo, exercitar alguma função na igreja. Você é funcional na igreja. A lógica é precisa. Membresia está ligada a ministério. Ministério é o quê? Ministério é servir. Servir é o quê? Trabalhar. Então, ser membro da igreja é ser um servo. Ser membro da igreja é ser funcional. Por exemplo, você serve com oração, você serve com aconselhamento, você serve com evangelismo, você serve com suas finanças, você serve com liderança e ensino, você serve com estar presente. Tem muita gente que quer participar da igreja sem vir à igreja. E depois da pandemia, então, que o pessoal descobriu os cultos online aí, isso aí é um problema terrível. Gente, a igreja, digital, virtual, ela deve servir para alcançar aqueles de muito longe e aqueles incapacitados de estar no momento. Não é isso? Só isso. É buscar, e também serve, a título de evangelismo, serve também. Você manda o link lá, alguém que nem crente pode assistir a palavra, pode mudar a respeito disso. Então, 3 aspectos aí, pelo menos que eu me recordo agora. Evangelismo, também aqueles que estão temporariamente incapacitados e também aqueles que estão muito longe, principalmente naqueles que não têm nenhuma comunidade por perto, porque se tivesse também deveriam estar em sua igreja local. Mas, infelizmente, as pessoas dão aquela tentação, Tentações modernas. Por exemplo, hoje está chovendo, vai ter transmissão online, O que eu faço? Hoje o domingo foi muito pesado. A macarronada, a lasanha bateu aqui, estou muito pesado. Mas eu vou participar online. E aí as desculpas, meus irmãos? Vão o quê? Multiplicando. Cheguei muito tarde, então é melhor eu assistir online. Eu tenho o TCC para fazer. Então, você vai terminar o TCC realmente das 18 até as 20 horas, você vai, todas aquelas páginas ali do TCC, lá vai o quê? Você vai escrever umas 20 páginas. Em um mês, em 2 semanas você já terminaria TCC em algumas instituições aí. E depois já tinha que voltar para a igreja. Mas não, Às vezes fica meses. Não estou fazendo TCC agora não dá para vir para a igreja. Meus irmãos, então, é muita desculpa com essa questão de membresia. Membresia é aquele que serve, é aquele que trabalha, serve estando presente. Uma igreja que, por exemplo, o texto diz aqui, serve estando presente de forma intencional, funcional, a igreja tem o aumento do corpo, a edificação do corpo exatamente em todas essas direções apontadas nessa figura. Imagine o corpo humano. Corpo humano real, com todos os seus diversos sistemas aí, sistema nervoso, circulatório, linfático, sistema imune, esquelético e outros. Nós sabemos que pela
né, sua completude e sua ligação fisiológica, esses sistemas, eles não competem entre si. Eles vão se apoiando para que o corpo funcione adequadamente. Está mais para um crescimento, só uma aplicação simbiótico, do que um crescimento parasitário. Interessante esses dois tipos de crescimento, simbiótico e parasitário. Crescimento simbiótico é o relacionamento que acontece com dois organismos, onde os dois vão sendo beneficiados no crescimento. E o crescimento